Ok, vamos agora neste link aqui, olha, blog codemagic.io Flutter Tutorial Provider. E o título do artigo é um tutorial Flutter provide um overview do provider para humanos, né? Então, tipo, aqueles termos que são mais técnicos serão traduzidos para uma linguagem humana, tá? Muito bem, então aqui ó, no dia 19 de junho de 2019, o Product Manager, né, o gerente de produtos do Flutter, falou o seguinte: o provider é a forma recomendável para gerenciar o estado de aplicações de todos os tamanhos, tá? Então, embora nós tenhamos visto lá na documentação do Flutter assim, é um gerenciamento simples de estado, isso não significa que ele foi feito apenas para aplicações simples, embora simples e complexo seja algo discutível, né? Você pode de repente fazer um RP, mas se te colocarem para fazer um Tetris, um joguinho Tetris, você pode achar isso altamente complexo porque está fora da sua área de trabalho. Mas enfim, esse simples que tem lá na documentação, não é porque é para aplicações simples, não é porque ele é simples de usar mesmo, tá? Então ele é simples de usar, tanto para aplicações pequenas como para aplicações grandes, ok? E a galera do Flutter, né, o Product Manager, ele informa que essa é a forma recomendada de trabalhar com o Flutter. Então, se os caras estão dizendo que é recomendável, será que ele será que é estupidamente simples? Será que é mais simples do que o MVC que nós estamos utilizando até o momento, né? Essas são as questões que são colocadas, tá? E provavelmente a resposta é sim, porque nós estamos chamando a atenção para isso, tá bom? Então, o nosso colega nesse artigo aqui, ele começa perguntando, ok, então o que é provider, né? Então, ele menciona aqui o que é o provider, daí ele coloca aqui alguns termos para você ter em mente, né? Stream provider, change notifier, provider of, consumer, change notifier provider, listenable provider, future provider. Começou a aparecer outros termos aqui que nós não tínhamos visto anteriormente, né? Lá na documentação do Flutter, ele mencionou para nós nos preocuparmos com 3 termos: change notifier provider e consumer. E lá no finalzinho nós vimos o provider of, tá? Muito bem, mas tem outras coisinhas, tá? Só que você não precisa se preocupar com essas outras coisinhas nesse ponto, né? Provavelmente durante o desenvolvimento da aplicação nós não precisemos nos preocupar com elas. Esses 3 aqui são os principais, os que estão lá na documentação do Flutter, tá? Então, esse nosso colega aqui, ele faz uma analogia, tá? Ele menciona que o provider, né, é como se fosse uma equipe de bombeiros, okay? Que tem 3 trabalhos, né? O primeiro, alguém soa o alarme, ou seja, ele vai notificar as outras pessoas que alguma coisa aconteceu, que as coisas mudaram, né? Não está mais como era, tá? Alguma coisa aconteceu, que é o que? É o fogo, né? Pô, aconteceu o fogo, no caso da equipe de bombeiros. Daí, se a porta estiver fechada, alguém abre essa porta e fornece acesso. Ele chama de expor o fogo, tá? Então ele mostra que o fogo está ali. Esse cara fornece o acesso para alguém ver o fogo que aquele outro cara soou o alarme informando que existe, né? E as outras pessoas consumem o fogo. E ele coloca aqui e fornecem água, né? Provider of water. Pessoalmente, eu acho essa analogia um pouco confusa, tá? Na verdade, eu gosto mais de uma outra nesse artigo aqui, ó. Você pode ver que é codetober.com Flutter Provider Examples, tá? Esse cara aqui ele vai trazer 3 exemplos, utilizando o Future e o Stream Provider, tá? Você não precisa se preocupar com esses exemplos agora. Eu trouxe aqui esse link para te mostrar a analogia que ele faz aqui com o provider, tá? E a analogia que ele vai fazer, deixa eu achar aqui para mostrar para você. Aqui, tá? Quando ele vai utilizar o Change Notifier Provider, ele faz a analogia de um bingo, tá? Então, o conceito geral é que o provider ele vai notificar classes que estão ouvindo quando uma alteração acontece, tá? Eu gosto de pensar
que fazer uma analogia com o bingo, não é? Então tem uma pessoa constantemente anunciando alterações para os jogadores, ou notificando os jogadores que as coisas foram alteradas com um novo número, tá? E por conta desse anúncio, né, os jogadores eles executam determinada ação, tá? Ou ele marca na sua cartela lá que foi alterado, ou ele grita bingo, ou ele diz, preenchi uma linha, né? Dependendo das regras do bingo que está sendo jogado naquele momento, tá? Então, o anunciante dos números, né, é o provider e os jogadores são os ouvintes, tá? Muito bem, mas vamos voltar para esse outro link aqui, que ele vai tratar de uma linguagem mais humana, segundo ele se propõe, né? Então, ele vai informar aqui quem são os notifiers. Tá? Então, o notifier ele vai notificar o provider que alguma coisa foi alterada, né? Então, nós precisamos aqui do change notifier. Aí ele explica aqui no exemplo, uma classe que herda de change notifier, faz o que for para fazer, né? No caso aqui, ele está alterando uma string, tá? Change the string, ele passa uma string e altera essa string que antes era testing. E daí, para que alguém saiba que isso aconteceu, ele notifica os ouvintes, tá? Então, sempre lembre disso aqui, olha. Ele chama de novo de model, né? É uma prática comum, ok? Mas essa classe aqui, atualmente para a gente do T2TI e RP Phoenix, que estamos utilizando o conceito MVC, esse seria o nosso controller, tá? É como se o nosso controller agora, ele estendesse de change notifier, tá bom? E no final, para nós atualizarmos, né, a tela, para a gente mandar para algum ponto da tela que isso foi alterado, né, que esse estado foi mudado, nós utilizamos o comando notify listeners, tá? Ele fala do value notify, eu não vou entrar em detalhes sobre esse cara aí, nós não vamos utilizar. Então, depois do notifier, nós temos o provider, né? O que que ele faz? Ele coloca num ponto da árvore, ele é colocado num ponto de acesso da árvore para nós expormos os objetos que nós precisamos utilizar, tá? Aí ele traz aí várias explicações sobre o que é esse cara, né? Primeiramente uma explicação técnica, agora ele traz uma explicação mais, vamos dizer, de uma linguagem mais humana, tá? Uma linguagem menos técnica, vamos chamar assim. No final ele diz, ficou melhor, né? Quando eu falei dessa forma, então vai lendo isso aqui com calma. Se você não entende inglês, copie isso daqui, cola no Google Translate, né, para traduzir para você, tá? Para você entendendo com calma, passo a passo que ele está explicando aqui, tá bom? Genericamente é o que eu estou falando, mas aqui tem mais detalhes, e é bom que você conheça os detalhes, caso você queira, né? Então tá, nós temos lá o cara que notifica e é aquela classe que herda de change notifier, né? Só recordando. Ele herda de change notifier e tem um notify listeners, tá bom? Esse é o primeiro conceito. Segundo, nós temos que ter alguém que forneça isso daí para nossa árvore de widgets, tá? Quem é que vai ser? Vai ser o change notifier provider, tá bom? Tá aqui ele. Change notifier provider. Que aí nós podemos colocar utilizando um multi-provider. Ele já traz o conceito de multi-provider aqui. Ele sabe que você não vai ter só um provider, você vai ter vários, não é? Então você vai utilizar aí o multi-provider e dentro do multi-provider você vai colocar a lista dos seus provedores, tá? Que pode ser um change notifier provider, esse que nós estamos utilizando com o change notifier, né? Mas podem ser outros também, né? Você pode de repente querer fazer uma consulta num servidor utilizando um Futuri, né? Aí você vai pegar uma lista e vai exibir para o teu usuário, você usa um Futuri Provider. Você pode querer controlar um stream vindo no servidor de um arquivo, aí você utiliza um Stream Provider, enfim, tem outras opções de providers aqui, mais específicas para cada tipo de trabalho, tá? Mas, repetindo, você não precisa se preocupar com esses caras nesse momento, preocupe-se apenas com o Notifier, lá o Change Notifier com o comandinho no final, Notify Listeners, tá bom? E depois com o Multi-Provider, que nós de fato vamos utilizar, e o Change Notifier Provider, tá? Pesquise bastante sobre esses caras aí. Daí no final ele fala sobre os consumers.
E daí ele chama a atenção para o provider of, tá? Ele traz aqui um comentário do provider Dart, ó, da classe provider, né? Que o provider of ele vai obter o provider mais perto, acima da árvore de widgets, e vai retornar o seu valor, tá? Então, observe que ele diz o mais perto. Então, você só pode ter um tipo de provider na árvore, tá? O provider of, ele vai procurar, isso aqui é como ele funciona, né? Quando você utilizar aqui um provider of change notifier model, ele vai atrás desse cara aqui na árvore até encontrar e vai retornar o seu valor, tá? Então ele vai mencionar aqui, ele vai mostrar 3 maneiras de utilizar esse consumer, tá bom? A primeira é essa daqui, ó. Ele cria uma variável provider of accessed object e aponta para provider of change notifier model. Change notifier model, quem é esse change notifier model? Vamos subir aqui um pouquinho só para a gente relembrar, tá? O change notifier model é essa nossa classe aqui, ó, change notifier model, que estende de change notifier, tá? Ele poderia ter colocado um outro nome aqui para ficar mais fácil, né? Por exemplo, cart model, banco model, tá? Mas tudo bem. Change notifier model então é essa classe aqui. Uma das maneiras de nós utilizarmos ela para consumir o provider é assim, ó, provider of change notifier model context, e a gente coloca ela numa variável. Daí, a partir dessa variável, nós chamamos o método que nós queremos, ó, string that changes. Esse método está lá dentro. Eu vou subir de novo para mostrar para você. Esse método está aqui, ó, change the string, ou string that changes, tá? String that changes. Vamos ver o que é que ele está usando lá. String that changes. Então, ele está pegando o valor daquela string e está mostrando aqui no widget text, tá? Essa é a primeira forma de utilizar o provider of, usado para instanciar uma variável reutilizável. Enfim, instanciando o provider numa variável para nós podermos utilizar a variável ali embaixo, tá? O segundo método, ele coloca aqui, ó, approach 2 de 3, apenas chame o provider com o que você deseja. Então, no lugar de você criar uma variável, como ele fez aqui, você pode chamar direto aqui, ó, provider.of, daquele tipo, context, e aí utiliza a variável ou chama o método, né? Você chama o que você quiser utilizando diretamente o provider.of, tá? Não precisa colocar o provider, instanciar o provider numa outra variável local. Não precisa disso. Chama ele diretamente, chama aqui o método que você quer, ou a variável que está dentro do provider, que não vai ter problema nenhum, tá? E a terceira opção é utilizando o consumer. E segundo um comentário que tem na classe consumer Dart, o widget consumer não faz nenhum trabalho interessante, nenhum trabalho surpreendente, tá? Ele apenas chama quem? Provider of. Tá? Então, o consumer é apenas uma maneira de tentar facilitar as coisas, né? De você não olhar para esse provider of aqui e achar muito estranho. Pô, não estou entendendo isso daqui, provider of. Queria que isso aqui fosse melhor trabalhado. Então, para isso, ele cria um consumer, tá? Então, no lugar de você utilizar o provider of, você utilizaria um consumer do tipo change notifier, tá? E dentro do consumer, né, você chama lá o que você precisa do provider. No caso aqui, ó, string that changes, que é aquela mesma variável que está lá dentro da nossa classe de modelo, tá bom? Bom, ele tem um comentário aqui interessante, ó. A coisa legal ou a coisa engraçada é que ele acha que o provider of é mais simples de utilizar do que esse consumer. E eu concordo com ele nesse ponto aqui, tá? Acho que é mais simples de compreender utilizando diretamente o provider of, desse jeito aqui, ó, do que ter que utilizar um consumer. Para mim as coisas ficam mais complicadas, mas ele menciona aqui no final então que isso pode variar, mas depende de pessoa para pessoa, que é mais fácil ou que não é, tá bom? Pronto, então chegando até aqui, as explicações já são suficientes para o que nós vamos fazer, tá? Mas ele continua explicando sobre o selector e de fato termina aqui no selector as explicações dele. Então tá, leia com atenção esse artigo aqui,
tá? Para você compreender todos os conceitos, né? Se você quiser, dê uma olhada nesses exemplos aqui. Esses 3 exemplos aqui, ele também faz um resumo do que é o Change Notifier Provider, né? Ele vai fazer 3 exemplos, o primeiro com o Change Notifier Provider, e os outros 2, um com o Footprint Provider e um com o Stream Provider. Você não precisa estudar isso aqui nesse momento, tá? É até melhor que você não olhe para esses exemplos aqui. Desse link aqui, pegue só o conceito do bingo, para você entender aí o que é o Provider e o que são os ouvintes, tá bom? A não ser que você já tenha compreendido tudo que nós vimos lá na documentação do Flutter e todos os conceitos vistos aqui, se você compreendeu já tudo isso, aí sim você pode se aventurar e entrar aqui para dar uma estudada aqui no Future Provider e no Stream Provider, tá? Mas não é necessário que você entre nesse link neste momento, tá? O momento aqui é de você estudar esse artigo para compreender de fato todos os conceitos, ok? Mas nada melhor do que prática, né? Então nós vamos na próxima videoaula pegar o nosso contador, que é a aplicação criada por padrão com o Flutter, né? Nós fizemos ela com o MVC, agora nós vamos fazer ela com o Provider, aí você vai começando a comparar qual dos dois é melhor de trabalhar.